Lula sendo novamente o presidente da República. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Há agora uma série, né, de processos contra ele que estão sendo arquivados e eles levantam a bandeira de que Lula é inocente, o que não é verdade. Os processos foram anulados, né, não foi decretado inocente. No entanto, há um entusiasmo da esquerda com a volta de Lula ao poder. Eu queria, na sua análise, Vila, o que seria a volta de Lula ao poder? Como é que você vê aí, nesse futuro, e não na história, né, mas no futuro, a volta de Lula ao poder? O que seria o Brasil sendo mais uma vez governado pelo PT e pelo Lula? Caso ele vença as eleições, a 1º de janeiro de 2023, diferentemente de 1º de janeiro de 2003, portanto 20 anos depois, ele vai receber uma herança maldita. Aí que é uma herança maldita. Não é que ele recebeu em 2003, é que ele poderá receber, caso eleito, em 2023. Em termos econômicos, na estrutura de Estado, num país conflagrado. E também, eu não sou pitonisa, como eu sempre brinco, não estou no oráculo de Delfos, tal, e nós somos filhos da Grécia, graças à Grécia. A Grécia nos salvou o mundo ocidental. Os retornos na América Latina de líderes com esse perfil não costumam dar certo. Não costumam dar certo. Tem retornos na América Latina de presidentes que são reeleitos, a Bachelet, por exemplo, que não fez um bom segundo governo, mas aí são outra história, né? Mas aí ela não tem o perfil do Lula. O Lula tem perfil desses líderes carismáticos. A Bachelet não é carismático, o Lula é. E o retorno não costuma dar certo. Um dos exemplos é o Juan Domingo Perón, né? Ele volta, 18 anos depois, foi derrubado em 55, teve o período, ele foi eleito em 45, tomou posse em 46, teve 9 anos de grande prosperidade da Argentina, por inúmeras razões, né? Que aí é derrubado e aí fica a maior parte do exílio na Espanha. Quando retorna, não pode ser candidato, vai ser o Héctor Câmara, candidato que vence as eleições, com 49% dos votos mais ou menos. Aí o Héctor Câmara renuncia, assume o Lastir, e convoca novas eleições e o Perón eleito, com quase 2/3 dos votos. Venceu o Ricardo Balbini, na União Cívica Radical. E com uma aventureira, a Maria Isabel de Perón, Martins de Perón, a Isabelita e tal. E aí foi aquela tragédia que a gente sabe que termina, ele morre em 74 e termina em 76 com o golpe militar, o pior de vários golpes que a América Latina teve, a maior tragédia que nós assistimos na América Latina. Então, o retorno, aí volta aquela questão do sebastianismo, né? Que em Portugal, o sebastianismo era a volta do rei que ia reconstruir o Império Português, com a morte de Dom Sebastião em 1578, no norte da África. No Brasil, o sebastianismo tinha uma outra leitura. É interessante, ele se manifesta com os pobres esperando a libertação. Ia chegar um rei que ia libertar os pobres da opressão. Pedra Bonita, por exemplo, tem isso. No Contestado, em Canudos, não. Ao contrário do que dizia uma certa literatura. Então, essa ideia de você voltar a uma época dourada, né, os anos dourados, as condições do Brasil são muito diferentes, do mundo são absolutamente distintas, e ele vai pegar um Brasil muito diferente. A tendência, e não é um governo de esquerda, hein? Outro dia o professor Delfim Neto corretamente disse que Lula era de centro. Lula nunca foi de esquerda. É engraçado isso, né? Eu conheço Lula porque eu sou de São Bernardo do Campo. Em 1977 eu tive com ele no sindicato, faz tempo isso. Foi quando surgiu uma coisa chamada reposição salarial. Hoje ninguém lembra, mas tudo bem. O advogado do sindicato era Almir Pazianotto. Aí eu era do DCE da PUC, da diretoria. Então, faz tempo, fazia economia, não fazia história que fazia na USP. Aí queríamos... o pessoal falou, vamos trazer o Lula para falar aqui. Ninguém queria, porque achava todo mundo que o Lula era de direita, tal, pelas entrevistas que ele tinha dado. Eu fui lá falar com ele. Ele, na época, não usava barba, só bigode. Conversei com ele me tratou muito mal, tal. Eu tinha barba, longa barba, bolsa de couro, aquele uniforme que os estudantes tinham naquela época. E eu vi que ele realmente, tudo que ele falava não tinha nada a ver. No fim, foi o Paulo Vidal. Ele acabou mandando o Paulo, secretário-geral do sindicato, mandou lá. Mas ele nunca foi um cara... Quando ele tomou posse, em 75, em fevereiro, como presidente do sindicato, lá estava presente o delegado do Ministério do Trabalho, né? E o representante, inclusive, do governo Paulo Egídio, que ia assumir pouco depois o governo de São Paulo. E toda a visão de mundo dele nunca teve a ver com o marxismo, por exemplo, no campo de esquerda. Ele sempre teve uma história de vida que deve ser louvada, de esforço, de trabalho, etc., né? Mas o governo do PT, especialmente os 8 anos do Lula, é um governo de centro,
que tenha uma preocupação social que outros não tiveram. Isso é verdade. Vila, Agora, você não pode chamar de governo socialista, comunista, que ele nunca estatizou os meios de produção, por exemplo.